Meus irmãos, bom dia, tudo na paz? Como vocês estão? Segunda-feira hoje, né? Mais uma semana se iniciando. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu trouxe lá uma palestra que eu trouxe lá numa reunião de casais lá na igreja do pastor Isaías, Semeando com Cristo. Eu acho muito interessante isso que foi falado lá. Eu guardei para a gente iniciar uma devocional de hoje com essa palavra, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz o seguinte: E a mulher disse, né, no caso Deus falando à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores de parto darás à luz ao filho. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. 17. E Adão disse, né? No caso, Deus falou para Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então aqui houve uma sentença, né, da parte de Deus sobre Adão e Eva, né? Deus liberou algo sobre a vida deles, né? Eles herdaram ali toda uma maldição entrou na terra, o pecado entrou na terra, desconfigurando Adão e Eva e a própria agricultura, a própria terra, todas as coisas, né, foram modificadas por causa do pecado. E aí a consequência de Eva seria que ela geraria filhos, né, a partir dali com dores de parto, né, provavelmente a questão da TPM, a questão do ciclo menstrual, tudo isso está atrelado a isso, essa é a consequência da desobediência. E Adão, né, que é o que eu falo que pesa muito para nós homens, né? Imagina, Adão ouvir de Deus: maldita a terra por tua causa. Então, nós homens, né, descendentes de Adão ali, filhos de Adão, já carregamos sobre nós uma maldição muito grande de sermos os maiores destruidores da terra, sabe? Então ali há uma consequência, ali há uma sentença liberada sobre eles, mas e ali eles são os nossos pais, né? Onde começou todas as coisas. E aí começa a guerra, né, do sexo masculino com o sexo feminino, que é o que a gente vive até os dias de hoje. Mas para isso há uma solução, sabe? Para isso uma solução. Eva ali na sua escolha, no seu desejo, optou por pegar do fruto, ouvir a serpente e deu a seu marido Adão, e ali ele comeu do fruto e aquele pecado foi consumado, né? Eva abriu uma janela para aquilo que era diferente do natural que eles estavam vivendo. Deus não, eu costumo dizer, né? Deus não fez robô. Deus fez um homem e uma mulher, criou eles perfeitos, com a condição de fazer escolhas, né? O seu livre-arbítrio, de escolher semear o que quer e colheria também, consequentemente, aquilo que semeou. Então, Eva, de alguma forma, abriu uma porta para um outro universo, além daquilo que Deus tinha designado ali para eles, debaixo de bênção, debaixo de viver uma plenitude. Ela cessou isso, deu a seu marido Adão comeu, e ali o pecado foi consumado porque Adão tinha o governo do jardim, governo de poder governar Eva, não governar de oprimir, nada disso, mas direcionar, ensinar, mostrar. Então, assim, nada diferente do nosso papel hoje, né? Nada diferente do nosso papel hoje. A gente costuma dizer que o feminismo começou no Jardim do Éden e o machismo também, sabe? Após a queda isso se iniciou. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que há uma solução para tudo isso. Nós herdamos esse DNA caído. Muitas vezes na nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós somos como Adão e Eva. Ali a guerra dos sexos começa, né? A mulher querendo dominar o homem querendo
subjugar a mulher. Então ali começa essa guerra, mas para isso há uma solução, meus irmãos. Isso mexeu muito comigo. Para isso há uma solução. Aonde? Eu anotei aqui uma coisa muito interessante, ó. A maldição que está no meu DNA, no nosso DNA, caído de Adão e Eva, pode ser restaurado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus esse DNA pode ser restaurado. Sabe? Ele está dentro de nós, mas precisamos mortificar. Assim como há um vírus controlado, nós precisamos controlar esse vírus através da Bíblia Sagrada, através daquilo que faz sentido para nós, agora segundo a fé cristã, que é a Bíblia, são os princípios da palavra de Deus. Isso vai manter esse vírus adormecido, esse vírus controlado, não nos dominando mais, não nos fazendo ser cada vez mais maus no decorrer da nossa vida, sabe? Então, eu queria ler um texto aqui, ó. Como que nós podemos fazer isso? Qual é esse antídoto para manter esse vírus controlado? Filipenses 2, 3 e 4. Vamos abrir lá. Filipenses 2, verso 3 e 4. Que diz assim o texto: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em sua vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Aqui então está falando sobre a respeito de humildade, sabe? Dentro do próprio casamento, dentro do próprio relacionamento a dois, né? Do matrimônio, do casamento, ou até na vida social, né? Entre pessoas, a gente precisa não colocar o nosso ego à frente, não colocar aquilo que... O partidarismo, primeiro eu, o centro sou eu, sabe? Quando a gente começa a enxergar o outro, alguém semelhante a nós, fica mais fácil da gente lidar com algumas coisas, sabe? É ter misericórdia, é ter compaixão, é pensar no outro. Agora, trazendo para o matrimônio, é você não querer estar certo a todo momento, a todo custo, sabe? É levar um orgulho dentro de si. É como o pastor Anderson sempre fala, né? Quem entendeu primeiro, morre. Porque se num casamento os dois ficar nessa guerra de ego, assim como é a natureza adâmica, né? O DNA ali, ó, já era. Vai ficar naquela guerra até o casamento implodir, né? Implodir, explodir. Mas o que nós podemos fazer é colocar em prática esse texto de Filipenses 2. Nada façais por partidarismo. Não pense só em você. Pense no outro também. Eu sei que é difícil pra caramba. Às vezes eu mesmo não quero. Às vezes a Tati mesmo não quer. Mas, segundo isso aqui que faz sentido pra gente, nós precisamos nos mover por isso, sabe? Não podemos nos mover por achismo ou por viés ideológico ou nada do tipo. Nossa natureza caída, nós precisamos ressignificar isso em Cristo, que é o que faz sentido para nós. Então, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si. Então é enxergar o outro, alguém semelhante a ti, é enxergar no outro alguém além, sabe? Então assim, meus irmãos, é uma palavra curta, uma palavra bem objetiva. Então dentro do teu matrimônio, tente controlar dia após dia essa natureza caída que você herdou de Adão e Eva, mas que você pode ressignificar isso em Cristo Jesus, vendo no outro alguém semelhante a você restaurado, sabe? Então faça isso. Quem tem mais maturidade, busca a Deus, coloque em prática aquilo que a gente vem aprendendo no dia a dia na fé cristã. Amém, meus irmãos? Tamo junto, um ótimo início de semana para vocês, Deus abençoe, tentei encurtar o vídeo o máximo possível, espero que esse vídeo edifique a sua vida, tá bom? Fiz ele aqui sem corte, sem nada, bem direto, mas para não deixar de ter uma palavra para o seu início de semana. Essa palavra fez muito sentido para mim, fez muito sentido para os irmãos que estavam lá no sábado, nessa reunião, né? O tema dessa reunião foi a manipulação feminina e a omissão masculina. Eu falei um pouco sobre a manipulação feminina, falei um pouco sobre o feminismo que vem querendo levar a mulher a um lugar
sem devolver, sem restaurar, na verdade, o homem, sabe? Quer devolver um lugar à mulher sem restaurar a figura masculina. Então a figura masculina precisa de restauração. Nós, homens, precisamos de restauração. Então é isso, meus irmãos. Nada contra A ou B ou C, não. Eu sou bem pacífico. Se eu precisar me impor, eu vou me impor. Mas eu sempre tento levar essas palavras, eu tento sempre levar, ser o mais tranquilo possível, sem ofender nada, nem religião, nem pessoa alguma, porque isso não é o meu feitio. Mas é isso, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto sempre. Espero que goste dessa palavra, que ela edifique a vida de vocês. E seguimos avançando. Seguimos melhorando dia após dia. Tenha uma semana abençoada. Que ela seja bênção e produtiva, tá bom? Tamo junto sempre. Os